dando continuidade ao nosso quadro Entrevistas, a nossa entrevistada é a coach empresarial Andréa Mondrucchi. Bem-vinda, Andréa. Muito obrigada pelo convite e pela essa oportunidade, Caio. O nosso tema de hoje é o trabalho em equipe e o coaching. O que é trabalho em equipe, Andréa? Trabalho em equipe, Caio, é uma soma de esforços individuais com ações para nós atingirmos um objetivo em comum. Então, nós precisamos das pessoas envolvidas, um comprometimento e assim nós atingimos metas específicas. E o que é coaching? O coaching, ele é um trabalho de desenvolvimento profissional em que envolve habilidades, competências. O que significa isso? Nós temos que identificar o que nos move, quais são os obstáculos que nós encontramos no nosso dia a dia, por exemplo, saber delegar, saber nos comunicar bem, como está o nosso relacionamento interpessoal, para que assim nós possamos desenvolver e atingir alguns objetivos específicos para a nossa carreira. Se você fosse fazer uma relação entre o trabalho em equipe e o coaching, qual é a melhor definição que você acredita? O trabalho em equipe e o coaching, qual é a relação? Isso é bem interessante a pergunta, né? Nós vamos poder definir qual é a missão, visão, valores da equipe em relação à visão da empresa, poder alinhar esses dois lados, assim como identificar quais são os obstáculos, o que significa isso? O que a pessoa da equipe precisa desenvolver para ter uma melhor performance dentro da equipe. E assim ajudar também os líderes a prover um ambiente melhor e mais saudável para que a equipe se desenvolva e assim atingir os objetivos estabelecidos. Eu penso que o tema trabalho em equipe é sempre muito polêmico, né? Porque hoje um exemplo simples é daquele jovem, ou até alguém que está mais adiantado, mas que pretende ingressar no curso superior e fala assim, dividem trabalho em grupo, né? Trabalho em equipe, o professor fala. E o jovem, você faz essa parte, você faz aquela, né? E muitas vezes a gente acaba percebendo nesse tipo de aluno, né? Ou que ele não tem tempo realmente para aprofundar, ou talvez um desinteresse, seriam várias as possibilidades. Existe algum trabalho específico que o coaching pode fazer para melhorar esse tipo de aluno ou esse tipo de empregado, se a gente for colocar numa empresa? Isso é bem colocado, porque o que acontece hoje dentro das escolas, nas universidades, vai ser um reflexo para o ambiente de trabalho. Então, se aquele aluno é um pouco mais preguiçoso, não tem tanto comprometimento com a equipe, ele pode levar isso até para a própria carreira, para o próprio futuro dele. E o que vai acontecer? Será que essa pessoa vai ser benquista numa empresa, num trabalho em equipe, né? Então, o importante é nós identificarmos qual é o perfil de cada um. O que a pessoa faz de melhor? Por exemplo, se ela se comunica bem, ela pode escrever, ela pode falar. O outro já gosta mais de partes burocráticas, enfim, ele já vai tomar conta então do processo, do tempo que nós temos que fazer, enfim. Outras pessoas gostam de criar, são criativas, então essas pessoas vão dar ideias para o que a gente pode fazer de diferente no trabalho. E assim nós somarmos os estilos diferentes em cada equipe. Esse é o grande sucesso e é aí que o coaching ajuda, porque o coaching vai ajudar nós a identificarmos o perfil de cada um e como esses perfis podem ficar juntos, trabalhando juntos e assim ter um resultado muito melhor. Porque você já imaginou uma equipe de pessoas somente criativas? Como será que elas vão conseguir colocar isso em prática? Ou pessoas que gostam somente da parte teórica, como que essas pessoas
vão se comunicar? Será que elas vão se comunicar tão bem quanto aquele que gosta de falar, é extrovertido, mas não tem tanta habilidade em criar coisas ou mesmo escrever? Então, isso é o que a gente identifica no coaching, que eu acredito que seja uma grande diferença, tá? Para aqueles que realmente acreditam nessa ferramenta e que podem ajudar a ter equipes novas, disciplinares e que realmente consigam ter resultados muito melhores do que aquelas que são colocadas por afinidade. Então, Andréia, qual é a diferença entre o coaching e o terapeuta? É interessante essa pergunta, muitas pessoas me fazem, né? A terapia, ela vai trabalhar com o passado, com sentimentos. Já o coaching, nós vamos traçar ações, nós vamos trabalhar com habilidades do presente com impacto para o futuro. Nós não vamos trabalhar com a forma do passado em relação ao presente, e sim o presente em relação ao futuro. Se alguém está interessado em dar esse passo, qual é o primeiro passo que a pessoa deve fazer para querer saber mais sobre o coaching? Em primeiro lugar, é muito importante que a pessoa verifique em que momento da carreira ela se encontra. Se ela está satisfeita com a carreira em que ela tem hoje, o que ela pretende daqui a 5, 10 anos, quais são os fatores motivacionais, o que faz sentido para ela, né? Para essa pessoa, e também identificar o que será que eu posso fazer de melhor, será que eu consigo trabalhar com os obstáculos que hoje ocorrem na minha vida profissional. Se essa pessoa se encontra num momento de descobertas, de novas oportunidades, de mudança de carreira, é interessante que ela procure o coaching, porque o coaching ele não pode ser imposto, ele tem que partir da própria pessoa. E se alguém quiser fazer contato com você, quais são as formas? É interessante entrar no site www.andreamontrucco.com.br, que ali nós temos toda a descrição, como funciona o coaching, as formas, para quem que o coaching se aplica, em que momento, como eu acabei de explicar, e também pelo e-mail contato@andreamontrucco.com.br, telefone 3018-3552, para que assim eu possa entrar em contato também com as pessoas e verificar se a ferramenta do coaching é realmente o que a pessoa precisa nesse momento. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você, Caio.